Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a 7ª série do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino fundamental. Eu sou a professora Thaíse e hoje o nosso tema é sobre novela. Lembrando que também temos acessibilidade em Libras com a intérprete Vanessa. O tema de hoje é o gênero literário literatura. Por isso mesmo que eu quero fazer algumas reflexões e contextualizar com vocês sobre o que é literatura. O que é literatura? Literatura é uma das manifestações artísticas mais importantes do ser humano. É considerada a arte das palavras. De acordo com um crítico literário muito importante no nosso país, Afrânio Coutinho, a literatura é, assim, a vida, faz parte da vida. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana. Ou seja, a literatura é a própria vida. Faz parte da condição humana, por isso que ler é tão importante. Através das obras literárias a gente consegue expressar os nossos sentimentos, os nossos medos, a gente aprende muitas coisas com todos esses autores maravilhosos que nós temos na nossa literatura mundial e também na nossa literatura brasileira. Para finalizar o nosso conceito de literatura, eu vou trouxe para vocês uma citação, uma afirmação de um filósofo grego chamado Aristóteles, que diz o seguinte: a arte literária é mimese ou mímese, que significa imitação. É arte que imita a vida pela palavra. Então, literatura é a própria vida, a imitação da vida. Vamos para o nosso tema de hoje, então? Vamos falar sobre novela. Por que eu quis falar com vocês sobre o conceito de literatura? Porque novela é um gênero da literatura, é um gênero literário. E o que quer dizer gênero literário? São categorias da literatura que englobam os diversos tipos de textos literários, segundo a sua forma e conteúdo. Então, de acordo com a forma e conteúdo de um texto literário, ele vai se categorizar em determinado gênero literário. Aristóteles, novamente, fez uma classificação em 3 tipos de gêneros literários. Gênero lírico, que é aquele gênero que possui um caráter sentimental, com a presença do eu lírico, com aquele que fala, é o gênero das poesias, dos sonetos, das odes. Nós temos o gênero dramático, que tem um caráter teatral, são aqueles textos que foram escritos para que os atores representem num teatro. Eu tenho certeza que vocês já foram em algum espetáculo teatral ou viram mesmo pela internet os atores declamando os seus textos. São os gêneros teatrais. E, por fim, nós temos o gênero épico, que na atualidade é chamado de gênero narrativo, que tem caráter narrativo, ou seja, conta uma história. Ele envolve um narrador, um personagem, um tempo, um espaço. E dentro desse gênero narrativo, nós temos os romances, os contos e a novela, que é o gênero literário que nós vamos falar hoje. Agora que a gente contextualizou sobre o assunto, vamos falar então sobre a origem das novelas. Acredita-se que as primeiras novelas tenham sido as de cavalaria, que relatavam as aventuras. Essas aventuras ressaltavam a figura do cavaleiro medieval em confronto heróico com os muçulmanos, naquela época chamadas de mouros. A Demanda do Santo Graal é uma das novelas de cavalarias mais importantes e mais antigas que surgiram. Foi escrita no século XII, originalmente em francês, mas já foi traduzida para muitas línguas e contava uma história muito importante. Todo mundo já deve ter ouvido a história do rei Arthur, não é? Nesse texto, o mais importante era a busca dos cavaleiros pelo Santo Graal. Diz a lenda que o Santo Graal era o cálice que Cristo bebeu na última ceia com seus apóstolos. E também existe uma outra lenda dizendo que um personagem chamado José de Arimateia, após a crucificação, recolheu o sangue de Cristo e colocou nesse cálice e levou para a Inglaterra. Então, os cavaleiros da Távola Redonda saíram em busca desse artefato tão precioso, porque dizia que ele tinha algumas características curativas e podia trazer a prosperidade para o reino de Camelot. Lembraram agora do rei Arthur, do Lancelot, de todos os cavaleiros? Então, essa novela de cavalaria foi a primeira novela que surgiu, que deu origem às novelas que a gente tem até hoje. Aqui eu tenho alguns livros que foram, algumas adaptações em português da Demanda do Santo Graal, o Cálice.
Vamos lá, então, conceituar a novela. Quais são as características principais que eu posso falar que o meu texto é uma novela? Para começo de conversa, não confundam novela, gênero literário, com a telenovela. A telenovela é uma obra audiovisual. Claro que existem semelhanças, são divididas em capítulos, a gente tem muitos conflitos, mas não é a mesma coisa. O que assemelha-se é o nome, porque até o início do século XX, era comum que as novelas, essas literárias, fossem publicadas de forma serializada em jornais, nos chamados folhetins. Então, toda semana saía um capítulo da novela. Por isso que as novelas, as obras audiovisuais receberam esse nome. O gênero novela, para alguns autores, não é um gênero tão fácil de se caracterizar, porque, segundo um autor muito famoso, Massal de Moisés, ele diz que o gênero novela está entre o conto e o romance. Ele não é nem tão curto quanto o conto e nem tão extenso quanto a novela, mas existem algumas características que nós podemos conceituar e dizer que que aquele texto é uma novela. A primeira característica é em relação ao enredo. Lembram-se o que é um enredo? Enredo é a trama da história, é a sequência de fatos, de situações vividas pelos personagens que dão sentido ao desenrolar da história, como se fosse o nosso esqueleto. O esqueleto não sustenta o nosso corpo humano, o enredo sustenta a história, a nossa novela. E o que acontece com o enredo? Existem muitos enredos, não é apenas um enredo, então são vários enredos, vários conflitos que se conectam em toda a história. A novela focaliza diversos conflitos, por isso que são muitos enredos, mas sem destacar apenas um como protagonista. Então, muitas vezes, em um capítulo, um personagem é protagonista, no outro capítulo ele já é um personagem secundário, coadjuvante. No outro capítulo ele já volta novamente a ser um protagonista. Por isso que os conflitos e o ritmo da novela é muito rápido, a ação é muito rápida. Por isso que o ponto fundamental na definição da novela é a ênfase na ação. Cada capítulo cada conflito tem um início, um meio e um fim. Para quê? Para que o leitor ele sempre queira passar para o próximo capítulo. O outro elemento fundamental para a gente conceituar um texto como uma novela é a relação com o tempo. O enredo ele está em sequência cronológica, ou seja, a dependência da data e da hora. O foco é no presente, a trama vai se construindo em forma linear. Claro que existem novelas que, às vezes, o autor precisa explicar um determinado fato que acontece com o personagem naquele momento, então ele volta, ele faz um flashback no passado, depois ele pode até fazer um adiantamento para o futuro, mas para explicar aquilo que está acontecendo no presente. O terceiro elemento é em relação aos personagens. Na novela, a preocupação é com a trama, como eu já disse para vocês. Então, não existe muito aprofundamento dos personagens. A novela apresenta variados personagens com histórias independentes, por isso que existem muitos conflitos. E não há um número estipulado de personagens. Estes podem ser retirados e recolocados nas tramas. Os personagens, como não há um aprofundamento psicológico dos personagens, os personagens geralmente eles são muito padronizados. Então eu sempre vou ter o herói, eu vou ter a mocinha, eu vou ter a donzela em perigo, como nas novelas de cavalaria, eu vou ter o mentor, o vilão, aquele amigo, e geralmente os arquétipos são muito parecidos. Um outro elemento muito importante para conceituar a caracterização de um texto como novela é o espaço. Existe uma pluralidade espacial, pois de acordo com as ações, os personagens podem ser continuamente deslocados para diferentes espaços da narrativa. Então o espaço não tem tanta importância, o mais importante é a ação. Então, dependendo da ação, ele vai ser deslocado para algum espaço. O narrador apenas descreve esses lugares se ele julgar realmente necessário a resolução da trama. A linguagem, ela é uma linguagem simples, clara e se adequa à época na qual a história se passa e o público a que é destinado. E por último, para a gente terminar as nossas características, o último elemento é o texto, é o foco narrativo. Tem a ver com o autor da novela. Geralmente, esse autor ele é onipresente, ele sabe de todos os conflitos, de todas as histórias paralelas, e a narração pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa.
Vamos ver um pouco agora sobre os principais tipos de novela, bem rapidamente. Desde quando surgiram as novelas de cavalaria, começaram também, a partir do século XII, surgir, entre esses séculos até o nosso século agora, muitos tipos de novela. Nós já falamos da novela de cavalaria, que foi escrita no século XII, os temas eram feitos guerreiros. Nós tínhamos as novelas sentimentais e bucólicas, no século XVII. Nós tínhamos as novelas picarescas no século XVIII. Nós tivemos também as novelas históricas entre o século XIX e século XX. E, por fim, nós tivemos a novela policial ou de mistério, que retratava o trabalho de detetives em busca de pistas para desvendar misteriosos crimes. E essas novelas, elas foram uma influência muito grande para os nossos romances policiais de hoje em dia. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de geografia com o professor Emerson. Muito obrigada, um beijo para vocês, até a próxima!